Fala galera, estamos de volta. Hoje eu trouxe uma comparação do tópico que eu venho falando com vocês nos vídeos passados. Eu trouxe um cálculo de uma mão de PKO no HRC pra gente comparar com a nossa fórmula, com a simplificação que foi passada nos vídeos e que pode ser usada em spots que a gente fecha a ação usando uma calculadora e a fórmula e o Equilab. Então, bora dar uma olhada. Então, para quem não conhece, ou não lembra, ou não viu o vídeo, reassista os 2 últimos vídeos do canal que eu explico direitinho como usar e a gente vê até alguns spots na prática. Então, esse é o spot que a gente vai ver hoje. É um torneio de 22, a gente está no early game. O stack inicial desse torneio é 5.000 fichas. O bounty inicial desse torneio é 10 mesmo, dos quais a gente vai ganhar 5 agora e 5 vai para nossa cabeça. Então isso aqui é um bounty inicial que esse cara tem. E as nossas odds enfrentando esse chove de 8 blinds e meia do botão é 40%, como a gente pode ver aqui. Usando nossa fórmula, a gente sempre começa pelo bounty. Então o vilão tem um bounty inicial e ele tem metade de um stack inicial. Então nossa fórmula começa assim, 1 dividido por meio que é 2, e a gente vai multiplicar esse número por um multiplicador comum, que no early game vai variar entre 4 e 5. E aqui nesse Blind 300, nesse site, eu decidi usar 4,5. Então eu multipliquei 2 por 4,5 e o número que a gente chegou usando a fórmula é 9, e esse 9 representa o desconto que a gente tem de equidade. Então se as nossas odds são 40%, isso significa que agora a gente pode pagar com mãos que tenham 31% de equidade. Então, se a gente olhar, se a gente der um range primeiro, para o vilão Chauvin 8 blinds e meia do botão, eu dei esse range aqui que a gente está vendo. Todos os ases, todos os pares, rei 3 suited, dama 7 suited. É um pouquinho menos do que deveria. Eu dei 34,8. Deveria ser uns 38, 39%, mais ou menos. Mas eu acho que o field vai missar, principalmente no bounty, onde eles esperam menos fold jack, vai missar alguns desses shoves. Então eu já acho que é um range bem justo. E aqui a gente consegue usar aquela ferramenta do Equilab para comparar quais mãos que tem X% de equidade contra o range que você determinou. Então contra esse range aqui, essas são as mãos que tem 40% de equidade e essas são as mãos que tem 31% de equidade, que seria o desconto que a gente recebeu. Então, como a gente pode ver, antes a gente podia pagar com qualquer par, com qualquer as, mas a gente precisava de um rei 4 suited, de um rei 9 off para pagar o all-in. E agora, quando a gente recebe esses 9% de desconto, a gente pode ver que a gente está pagando com qualquer mão suited, 7-2 suited. A gente está pagando com um monte de lixo aqui, 10 e 4 off, 9 e 5 off. Então o nosso range ficou muito mais amplo nesse caso. E aqui a gente pode ter uma visualização melhor, Então aqui no não PKO, essas são as mãos que teriam então 30% de equidade, Aliás, desculpa, 40% de equidade contra o range que chova. E essas aqui são as mãos que teriam 31% de equidade. A gente pode ver que a gente só folda ali o 8 e 2 off, 9 e 2 off, 9 e 3 off. Então isso é o que a simplificação nos mostrou, Então bora ver agora o cálculo do HRC. Então aqui, para efeitos de comparação, eu dei exatamente o mesmo range que eu dei, 34,8%. O mesmo range que eu dei no Equilab. E esse é o range, esse foi o resultado para o Big Blind. Então, como a gente pode ver, muito próximo. Deu muito pouca diferença. Vou colocar um do lado do outro aqui para a gente conseguir comparar. Então a gente pode ver até o 5 e 2 off aqui, essa semelhança. 5 e 2 entra e esses outros dois aqui dos dois lados não entram. Teve algumas diferenças aqui, Entrou 10 e 2, 9 e 3 off, por exemplo. Essa foi a principal diferença que eu consigo spotar, assim, olhando agora. Mas, fora isso, deu muito, muito em cima, do que o que a gente conseguiu achar usando o Equilab. Então, esse é um spot que a gente quase pode pagar N2, porém, ainda não é desconto suficiente pra gente poder pagar com as piores com 7-2 off, Caso o vilão tenha um bounty meio ao invés de um bounty, com certeza a gente poderia pagar N2, enfrentando então esse chove de 8 blinds e meia, que representa metade de um stack inicial. Então, esse é o spot. Então,
que eu trouxe hoje pra gente ver, pra gente criar confiança aqui nessa simplificação, ver que é muito muito próximo mesmo do que a gente consegue usando um software, e é muito mais fácil da gente calcular spots assim. A única limitação é que ele essa simplificação vai funcionar melhor para spots que a gente fecha a action, né? Quando a gente não fecha a action, aí realmente a gente precisa disso, né? Se a gente fosse o small blind, só a gente saber o desconto contra o cara que tá chovendo não é o suficiente, porque ainda tem um range em aberto, né? Ainda assim é melhor usar um programa como esse pra gente saber qual que seria a melhor estratégia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.